meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Como prometido, vim aqui contar pra vocês, então, sobre o que eu passei recentemente, né, com a situação do meu aborto. Então, pra quem não sabe, eu tive um aborto espontâneo, acho que é assim que se fala, né, um aborto retido. E aí eu vou contar desde o começo, tá? Eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 5, a minha mais nova tem 1 ano e meio. E essa foi a minha 4ª gestação, né? E aí, logo no início, eu já tive alguns sintomas, assim, bem estranhos. Então, assim, toda gestação eu tenho herpes genital, então eu tive, como vocês viram aí, o meu primeiro vídeo sobre a 4ª gestação que eu fiz, né, sobre os sintomas. Mas, assim, eu tive despertares noturnos, o que eu nunca tive antes, né? Então, eu acordava de madrugada, eu acordei umas 2 ou 3 noites no início. E eu não tinha esses episódios nas outras gestações, nem na vida normal, assim, fora da gestação. Eu não sou de acordar de madrugada de repente. E eu tive muitos calafrios e uma dor no corpo. Mas, na minha 3ª gestação, que foi a minha menininha, né? Eu tenho 2 meninos, depois veio a minha menininha. A minha 3ª gestação foi meio parecida. Então, eu tive alguns calafrios e um pouco de dor no corpo. E aí, eu descobri que eu tive dengue também na época. Então, eu pensei, bom, ou eu estou com dengue também, ou essa gestação tá um pouquinho mais forte, né? Os sintomas estão um pouco mais fortes. Beleza, dei entrada no meu pré-natal assim que eu descobri a segunda... a faixinha lá do teste de gravidez ficou bem fraquinha. Assim que eu descobri, eu já fui fazer o pré-natal. Era no dia que tinha que vir pra mim que eu descobri, né? Então nem estava atrasado. E era pra vir pra mim dia 1º de maio. O dia 4 de maio, alguma coisa assim. Não, dia 1º de maio. E aí eu acho que no dia 2 ou dia 3, por aí, eu fiz o teste. Então faziam 2 dias assim que tava atrasado. E aí já deu positivo, né? Deu bem fraquinho, mas deu positivo. Enfim, fiz o teste lá no postinho também, que é o postinho do SUS. Dei entrada no pré-natal, fiz todos os exames de sangue, né? Inclusive fazia pouco tempo que eu tinha tratado de uma anemia, um começo de anemia que eu tive. Então foi uma época que eu comi muito inhame, que eu tomei muito suplemento vitamínico, assim, bisglicinato de ferro, que é o Neutrofer. Aí eu tomei também um multivitamínico lá, LP. Zinco LP, LP zinco, alguma coisa assim. É um bem forte, assim, bem potente, né? Pra me dar um upgrade ali que eu estava precisando. E aí, depois que eu fiz esse tratamento, logo em seguida eu já descobri no outro mês que eu estava grávida, né? Eu não evito, eu e meu marido já decidimos que estamos mesmo entregues à vontade do Senhor. Ele tem todo o poder para não enviar filhos e para enviar. Então oramos isso e que seja feita a vontade dele. Se ele enviar, que seja para honra e glória no nome dele. Essa foi a nossa oração. E então, desde então, estamos em paz, seguindo com o nosso casamento normal, né? Com essa questão de evitar ou não. Nós não evitamos, não tomo nenhum contraceptivo, nem utilizo nada. E nem meu marido, enfim. Aí, fiz os exames de sangue, fiz o beta-HCG, né? E no beta tinha dado 3.000 a contagem. Então, dava equivalente a 5 semanas. Isso foi dia 17 de junho, que saiu o resultado do beta-HCG e todos os outros exames. E aí, junto com isso, com o beta, né, todos os outros exames estavam dentro da normalidade, mas o meu TSH estava um pouquinho alto, estava 2,8. Aí a doutora falou, ó, vou repetir esse exame para verificar se manteve ou se subiu, porque se subiu a gente vai ter que entrar com algum medicamento. Ok, nunca tive alteração de TSH nas outras gestações. Aí, fiz de novo o exame 3 dias depois que ela fez o pedido pra mim, acho que era dia 20 ou 25 de junho. De maio, isso, de maio. E aí, eu falei errado, né? Então, o primeiro exame que eu fiz foi 17 de maio, e agora o segundo foi mais ou menos 20 ou 25 de maio, que aí foi quando apareceu o TSH mais elevado, que aí foi de 2,8 foi para 4,2. Aí eu me assustei, né? Porque o TSH, quando ele tá muito elevado, significa que o metabolismo está muito lento, ele tem que trabalhar mais, se esforçar mais para conseguir compensar tudo que é necessário. E aí é uma alteração muito significativa, né, na tireoide, e que interfere na gestação, diretamente. Então, a curva ali permitida da gestação, geralmente, na maioria dos laboratórios, é até 3. 2,5 já é um ponto de atenção. E aí, como o meu saiu de 2,8 para 4,2, eu falei, tem alguma coisa errada. Beleza. Como eu nunca tive nenhum sintoma nas outras gestações, nisso eu também não estava tendo nessa gestação. Eu tive um leve enjoo na minha segunda gestação, nada além disso.
Enfim, segui normal, vida normal. E fiz esse outro exame, deu essa alteração. Assim que eu vi essa alteração de 4,2, eu já fui até o postinho, a doutora já me prescreveu o levotiroxina, que é o Puran, né, também. O levotiroxina eu acho que é o genérico, né? E aí eu comprei e comecei a tomar em jejum, tem que tomar em jejum todos os dias, ficar mais ou menos 1 hora depois de tomar, ficar 1 hora sem comer nada até poder comer, pra que o organismo absorva, né, e faça efeito, enfim. Comecei a tomar, e aí quando chegou no dia, eu não me lembro agora que, tem a data aqui, que eu fui fazer o primeiro ultrassom, porque o SUS agendou minha ultrassom pro dia 22 de junho, que ainda vai acontecer. Então, olha só, eu ainda ia fazer essa primeira ultrassom, que aí eu estaria mais ou menos de 11 semanas e alguma coisa, de acordo com a data da última menstruação. E aí eu resolvi fazer uma particular, porque geralmente, né, para verificar a idade gestacional com mais assertividade, é interessante fazer a primeira ultrassom entre 6 e 9 semanas, mais ou menos. E aí eu estaria de 8 semanas, quando eu agendei essa, que foi pro dia 2 de junho. E aí, chegando lá, fomos eu, meu marido, meus filhos, íamos todos ver o neném, né, ouvir o coraçãozinho todos juntos. Entramos todos na sala. Quando a doutora colocou, que eu olhei essa imagem, eu já sabia que não tinha desenvolvido. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas é uma bolinha bem pequenininha. É bem pequenininho. Era um saco gestacional de 9 milímetros, muito pequenininho. E eu vi a vesícula vitelínica lá, mas eu não vi o embrião. Não tinha embrião. E aí eu falei, doutora, não evoluiu minha gestação. Ela falou, calma, tá tudo certo, tá bem posicionado, seu endométrio tá bem volumoso lá, alguma coisa assim, a espessura tá certa, seu útero e tal, tudo fechadinho o colo. Então aguarda mais 2 semanas e você repete a ultrassom. Mas ali eu já tinha percebido que não tinha desenvolvido, porque as minhas outras gestações, as 3, foram muito certinhas. Lógico, cada gestação é uma gestação, mas como as 3 minhas foram certinhas assim, pensei, não é possível que agora vai ser tão diferente assim, né? E pelas contas também, não batia. Porque como a minha última menstruação foi dia 1º de abril, se tivesse 2 semanas de atraso ali, dentro do meu cálculo, seria muito tempo se fosse uma ovulação tardia, sabe? Seria, assim, muito diferente mesmo. Mas, enfim, aí eu aguardei, né? Aguardei esse tempo. Isso foi, então, dia 2 de junho, né? Só que aí isso foi numa terça. Depois de 4 dias, então, 3, 4, 5, 6. No dia 6 de junho, caiu num sábado, eu comecei a ter sangramento. Do dia 5 pro dia 6, na madrugada. Aí eu pensei, eu realmente, essa gravidez não evoluiu. E eu já sentia isso muito, tinha isso muito certo dentro de mim. Só que, claro, as pessoas que eu conversava me davam esperança, queriam me dar uma palavra de esperança, né? Muitas pessoas oraram por mim, por essa situação, para que o neném evoluísse e tal. Mas que fosse tudo feito conforme a vontade de Deus, que é a melhor para nós, né? As pessoas me falavam, ó, a gestação, Janine, aconteceu comigo também, deu sangrar por dias no começo, não era nada. Aí outra amiga falou que sangrou muito no segundo trimestre, muito mesmo, parecia que estava eliminando ali, abortando mesmo, mas não era. O neném ficou bem. Aí vi alguns relatos aqui no YouTube também, de que o neném estava bem. Que depois de 2 semanas a mãe voltou lá para fazer a ultrassom e o bebê estava bem, tinha desenvolvido. Então eu pensei, bom, ok, pode ser que, né, evolua, mas aí quando eu vi esse sangramento já foi um pouco mais desanimador, assim, meio que uma confirmação do que eu estava pensando mesmo. Mas enfim, aguardei. Isso foi no sábado. Aí no domingo continuou esse sangramento. E aí eu decidi ir à maternidade, que é o hospital regional aqui de Bebedouro. Fui até a maternidade e o médico avaliou, o colo estava fechado, o sangramento não estava constante, né? Que a doutora que avaliou o colo, na verdade, ela pediu pra eu tossir na hora que ela foi verificar ali no exame físico, né? O colo. Falou, dá uma tossidinha pra ver se sai algum sangramento. Falou que saiu pouquíssimo. Ela falou, então, visualmente não dá pra te dizer que você está tendo um aborto. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou fazer um beta, mas só na terça-feira que vai sair esse resultado. Então, volta na terça. Aí eu falei, tá bom. Na segunda-feira de manhã, eu comecei a ter uma cólica muito forte. Como eu já tive os 3 filhos, parto normal, eu já sei como é cólica de abertura do colo uterino, né? As contrações. E aí eu pensei, são contrações. Estava bem forte. Estavam bem fortes. E aí, mas consegui, sim, estava suportável, né? Acredito que porque eu tenha já passado por isso, talvez eu já
não tenha sido tão forte, assim, a ponto de eu ter que deitar. Cada mulher é diferente, cada corpo né, tem a sua individualidade, seu nível de dor. Então, pra mim, eu consegui fazer um almoço, lavar louça, fazer atividade com os meus filhos, fazer o que eu tinha pra fazer em casa, que eram coisas leves também. E aí, quando chegou na hora isso começou, era umas 8 horas da manhã, quando chegou na hora do almoço, depois do almoço, era 1h30, 2 horas da tarde, parou a dor, parou. Mas aí o sangramento continuou, não era volumoso, era médio, não era nem pouquinho, nem muito, era médio. E aí continuei, né, usando absorvente, sentindo que às vezes tava saindo, né, esse sangramento. E quando chegou a noite, eu fui tomar banho, acho que era mais ou menos umas 8 da noite, algo assim, 7 e pouco, 7h30. Aí eu sentei no vaso sanitário pra fazer xixi e senti uma coisa diferente saindo. E quando eu olhei, era um saco gestacional. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a imagem do saco gestacional. Ele saiu inteiro. Tem algumas mulheres que eliminam pedaços, coágulos, né? O meu, ele saiu inteiro. Não dava pra ver embrião, não dava pra ver nada, até porque era muito pequenininho. Devia ser uma gestação que parou ali na 4ª, 5ª semana, mais ou menos, acredito eu. E depois que saiu o saco, continuou sangrando normal, mas nada assim absurdo, assustador, porque era pouco tempo, né, de gestação. E aí, no outro dia, que era terça-feira que eu tinha que retornar na maternidade, retornei na maternidade, cheguei lá, o doutor já pediu a ultrassom, e aí na ultrassom, eles colocaram assim, regiões anexiais livres, colo uterino de aspecto habitual, endométrio regular e homogêneo, medindo até 1 centímetro na região fúndica, ovário direito tópico com dimensões normais, contornos regulares, ovário esquerdo tópico com dimensões normais e contornos regulares. Então, assim, aí colocou aqui, né, exame solicitado para confirmar aborto completo. E aí o médico avaliou e verificou que, de fato, tinha sido mesmo expelido tudo e não seria necessário fazer a curetagem, né, e eu fiquei feliz e agradecida a Deus, porque eu tinha um pouquinho de medo desse procedimento. Conheço pessoas que fizeram, que foi super tranquilo, mas eu tinha um pouco de receio de fazer, porque eu conheço uma pessoa que fez e veio a falecer, né? Foi perfurado o útero e na hora o médico não percebe, porque é uma raspagem que é feita no útero, né? A curetagem. E aí ela teve alta, tudo. E no outro dia começou a ter muita dor no corpo, febre. Chegou no pronto-socorro, já não tinha mais o que fazer, porque a infecção estava generalizada. E ela veio a falecer ali, veio a óbito. Então eu tinha um pouquinho de receio por conta disso, né? Mas também conheço pessoas que fizeram. Se você é uma das pessoas que vai fazer, conheço pessoas que fizeram, que foi super tranquilo, ficou tudo bem. Então é assim, colocar nas mãos de Deus, né? E confiar que Ele estará ali a todo momento fazendo o que for melhor, segundo a vontade dele. E aí foi essa a minha experiência. Depois que eu saí da maternidade, o médico, aliás, naquele dia, né, no atendimento ainda, eu perguntei quais são os cuidados que eu devo ter agora, né? E aí ele falou, ó, procurar ficar quietinho uma semana, não pegar muito peso e tal. E aí, depois vida normal. E aí eu perguntei sobre engravidar. Ele falou, ó, tenta evitar por 3 meses, né, com preservativo, alguma coisa. Eu falei, tá bom. E aí, por enquanto, é isso. Foram esses os cuidados que ele me recomendou. E agora já passou uma semana, já passou até mais tempo que isso, né? Em relação ao meu coração, né? Como que ficou? Como é a minha 4ª gestação, eu posso dizer que eu sempre, ali desde daquela ultrassom que eu já imaginei que não estivesse evoluindo, eu já me sentia confortada, porque eu olhava para as 3 crianças que Deus me deu, e também, principalmente, né, para a obra de Jesus na cruz, né, que morreu e ressuscitou para me salvar. Eu pensei, as circunstâncias, tudo que eu vivi nessa terra, nada se compara ao que Jesus fez por mim, para me salvar, e por você também. E então isso é o que refrigera a minha alma, isso é o que me conforta. O que me confortou ali naquele momento é o que vai a todo momento me confortar, independente do que Deus tem pra mim daqui pra frente, né? E a única coisa que, assim, eu fico pensando, né, que a gente nunca tem essa certeza, nós mulheres que amamos ter filhos, que amamos nossos filhos, por mais que seja trabalhoso, estressante, tudo desgastante, a gente sabe que essa missão que Deus nos dá, né, de cuidar de almas eternas, né, é muito, é um motivo de muita alegria, é um motivo que faz sentido, né, para a mulher, nessa vida terrena, enquanto estamos aqui. Então, eu fico pensando assim, será que são os 3 filhos, né, que Deus tem para nós? Será que não? O que vai ser? Mas é um pensamento que logo passa, que não é algo que eu me apego ao que virá, como será, porque eu sei que Deus fará conforme a vontade dele.
né? Desde que a gente entregue tudo nas mãos dele, que a gente faça a nossa parte aqui, mas que a gente fale, Senhor, que a sua vontade seja feita, é o que me faz descansar. Mas de vez em quando eu fico pensando, será que são 3? Quantos filhos será que Deus tem pra nós, né? Mas Deus sabe da nossa vontade, né? Do nosso coração, meu e do meu marido. E nós sempre falamos para que seja feita a vontade dele para nós. Então, meu coração ficou confortado nesse sentido, né? Eu sei que existem muitas mulheres que já vi muitos relatos aqui que era a primeira gestação, não tinham filhos ainda. Aquela expectativa do primeiro filho, aquela alegria, né? Que eu me lembro muito bem da minha primeira gestação. E aí, né, veio essa notícia triste, né? Então, é algo que de fato deve abalar um pouco mais a gente. Mas, independente, né, de tudo isso, eu sei que se Deus tem mais filhos para você, se você tá passando por isso hoje, e se Ele tem mais filhos para você, Ele vai enviar no tempo oportuno. E vi muita mulher que engravidou assim, logo em seguida, que Deus mandou o filho ali, ó, dentro de uma semana depois do aborto, 15 dias depois do aborto. Eu fiquei surpresa. Eu penso, na minha percepção, né, no meu conhecimento pequeno que eu tinha sobre isso, para mim era algo que ia demorar muito, né, para a mulher poder engravidar. Na minha percepção era isso, depois de um aborto a mulher deve demorar muito, né, para o organismo voltar ao normal e se readaptar para receber um novo bebê. E não, foi rápido e o bebê se desenvolveu, nasceu com saúde. Então, assim, é que nem eu falei no relato do meu Instagram, né, eu fiz um reel sobre isso, mas foi bem breve. E eu falei que, assim, essa questão de, vou contar assim que eu descobri a gravidez, ou não. A gravidez, assim que é feita, acontece a concepção, né, e já é uma vida. Quando o esperma se encontra com o óvulo, já é uma vida que Deus permitiu ali. Já aconteceu. Então já é um bebê, já é o seu filho ou sua filha. Às vezes a gente nem vai descobrir se é menino ou menina, que nem é o meu caso. Mas já é uma vida. Então ela tem que ser um motivo de alegria, um motivo de boa notícia, né? Mas então por que Deus permitiu que não fosse pra frente? Tem muitas coisas que Deus coloca na nossa vida, na nossa história, que a gente não vai saber a resposta. Mas desde que a gente confie nele, a gente sabe que é o melhor e que a gente teve que passar por aquilo. Tudo que a gente vive, eu acredito que seja o tratar do nosso coração, vindo de Deus. É o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoando, é Deus nos moldando o nosso caráter, nos dando essa oportunidade de passar por essa provação e ser aperfeiçoado, crescer nele, buscar nele esse contentamento, esse refúgio, essa fortaleza, né? Então eu acredito que é isso, que a gente tem que passar. Se você passou por um aborto, eu sei que é um momento que a gente fica triste, mas eu sei que a palavra fala pra gente considerar um motivo de grande alegria passarmos por muitas provações. Porque o caráter que passa por provações, ele se torna aprovado, desde que essa pessoa busque em Deus, né? Que a palavra quis dizer ali, o caráter aprovado, ele produz perseverança, a perseverança produz fé. Então, a perseverança no Senhor, né? Então, quem passa por esse momento difícil, se apegando no Senhor, vai aumentar a sua fé, porque Deus vai estar ali te aperfeiçoando, te mostrando o caminho, a direção e o que de fato tem que ser o primeiro lugar. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? Buscar primeiro o reino de Deus, ou Deus é nosso refúgio. E às vezes a gente não tá vivendo isso. Inclusive eu tô lendo Ezequiel esse mês e eu li uma passagem exatamente que fala exatamente isso hoje. Que as pessoas ali estavam falando, cantando, mas não estavam vivendo aquilo no seu coração. Não estavam vivendo, sentindo que Deus realmente era o Deus da vida deles. Mas estavam falando muito bonito, cantando, parecia tudo bonito, né? Uma pessoa que parecia crente em Deus, mas ela, no seu íntimo, no seu coração, Deus, que sonda os nossos corações, nossos pensamentos, ele sabia ali que aquele povo não estava de fato nele, mas ele estava dando uma oportunidade para esse povo despertar, se converter nos seus caminhos e enxergar que ele é o Deus da nossa vida. Então, em muitos momentos de provação que a gente passa, eu entendo que é esse chamar de Deus para ele, entendeu? Para nos aproximarmos mais dele, para nos achegarmos mais a ele, enxergarmos o que de fato é a nossa vida, que é a vida eterna que a gente tem que buscar nele, né? A vida em abundância que é em Cristo Jesus, né? Por meio da morte e ressurreição que Jesus fez, né? Passou ali para nos salvar, né? Ele venceu a morte e para nos mostrar quão grande o amor de Deus por nós, né? E como é que a gente pode considerar esse amor. Não é abaixo das circunstâncias dessa terra, é acima, né? Então, assim, não é, se eu tiver filhos eu vou ser feliz, se eu casar eu vou ser feliz, se minha família, meus familiares ficarem vivos até muitos anos eu vou ser feliz, se eles estiverem perto. Não.
A gente tem que sempre buscar cada vez mais os olhos, estarmos com os olhos fitos nas coisas do céu, fitos em Deus. E não é fácil. A gente tem muita facilidade de falar, de fazer tudo conforme a gente vai aprendendo ali dentro da igreja, ou às vezes no ambiente de convívio ali entre irmãos, entre amigos, enfim. Às vezes até em relação a vídeos que a gente assiste, né, algumas pregações e tal, para você que está vivendo em Cristo Jesus, para você que já tem essa vivência, você vai entender o que eu tô falando. Então, mesmo assim, a gente às vezes só tá ali no modo robô, meio robótico, no modo robótico, né? De repetir palavras, de imitar pessoas, e não estamos de fato nos derramando e buscando mais a Deus do que deveríamos estar, né? Então, eu tenho certeza de que, se você está passando por esse momento, é Deus te chamando para mais perto dele. Busque em oração esse conforto, esse refrigério. Se derrame para ele, para o Senhor, porque ele que fez a sua vida, que conhece você mais do que qualquer outra pessoa, ele quer estar perto. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você enxergue o quanto ele te ama, acima de qualquer circunstância, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de um filho, de qualquer coisa. Então, eu entendo que seja isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!